Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez, neste domingo, no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, ao nosso encontro para falarmos sobre vocação. E hoje o nosso tema: não basta ser servo, tenho que ser instrumento. Eu convido a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares, convidando-os a se unirem conosco. Enquanto isso, deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para você ser sempre lembrado quando iniciarmos uma nova publicação. E no caminho que o discípulo é chamado a seguir, não basta ser só servo, tem que ser luz. Não é só serviço. Precisa ser instrumento que proclame a grandeza do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Foi o que viveu e proclamou João Batista ao ver Jesus. Ele o anunciava com fervor, com alegria, e ao fazer a experiência de tê-lo junto a si, foi convicto em afirmar que ali estava o Filho de Deus. E toda vez que nós demos testemunho de Cristo, o Pai Celeste é glorificado, justamente quando somos discípulos de Jesus e produzimos muitos frutos. E hoje vamos falar sobre esse tema, o testemunho do discípulo de Jesus, aquele que testemunha Jesus. Para o DJC, esta é uma das suas dimensões, sustentação de nossa vocação. Como eu já falei anteriormente, nosso discipulado ele está fundamentado em 4 dimensões: espiritualidade, eclesialidade, testemunho e apostolado. E o discípulo que se encontra com Jesus, ele dá testemunho, ele é testemunha daquilo que Deus faz na vida dele. O testemunho, ele caracteriza-se pelo nosso exemplo de vida cristã e é sustentado pelos frutos de santidade. Todo discípulo, ele deve ser sal da terra e luz do mundo, pelo modo como vive, se veste e se comporta. A palavra convence, o testemunho arrasta. Vocês são sal da terra e luz para o mundo. No dicionário, a palavra testemunho significa afirmação fundamentada e comprovada. Já a palavra testemunha nos diz que é alguém que assiste a um fato e atesta com veracidade ou validade legal, ou seja, o testemunho deve ser feito por alguém capaz de esclarecer os fatos. Caso contrário, o tal testemunho não poderá ser comprovado. Quando Jesus deu esta incumbência aos discípulos, ele estava certo que esta seria mais uma ferramenta que ajudaria no avanço do Evangelho. Aqueles discípulos que conviveram com ele atestaria tudo aquilo que Deus fez em favor dele por meio de Jesus Cristo. Dar testemunho, meus irmãos, da obra de salvação e santificação do nosso ser é uma obra muito mais esplendorosa do que a criação do universo. Por quê? Porque é uma nova criação e crescimento que Deus está fazendo em nós. E temos o dever luminoso de publicar suas maravilhas para a salvação do mundo de hoje. O testemunho de vida nova é dever do cristão, pois todos devemos ser sal da terra e luz do mundo. Este testemunho é tão importante para a salvação do mundo que Jesus condicionou a nossa salvação a ele. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos do céu. Jesus derramou o poder do alto sobre nós, justamente para isso, para que nós pudéssemos ser testemunhas até os confins da terra. Foi o que nós estávamos meditando pela ascensão, pelo derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, tudo aquilo que o Senhor
disse que faria com os discípulos, nos deu o Espírito Santo, o poder do alto. E testemunha, meu irmão, eu reforço, é a pessoa que diz e atesta com provas e evidências a realização de um fato histórico, de um acontecimento. O cristão precisa atestar com a sua vida que encontrou Jesus e que ele vive ao Senhor. Prova disso não são só as palavras, mas a vida nova, os frutos de santidade. Eu vivo com Deus. Cadê o meu testemunho de uma nova pessoa? Aquilo que Deus fez em mim, eu preciso testemunhar. E esse testemunho, ele arrasta mais do que, às vezes, as palavras que a gente proclama. Porque as palavras podem até chamar atenção, mas sem provas, elas perdem a credibilidade. A palavra pode até convencer, mas o que arrasta mesmo é o testemunho de vida nova. Olha aquele irmão como ele era antes. Vixe, se converteu. Vixe, agora é um santinho. Mas as pessoas já começam a perceber que aquela pessoa mudou de vida. Porque se você se encontrou com Jesus e você continua com a mesma vida de antes, em que mudou aquilo que Deus fez na sua vida? O que foi que mudou a sua vida? Então, nós precisamos atestar isso. Nós precisamos deixar que a graça de Deus possa dar testemunho daquilo que Ele fez em nós. Nós precisamos fazer isso. Trata-se, meus irmãos, de professar a fé não só mais com a boca, mas com a vida. Ser discípulo antes de fazer discípulo. Não que o discípulo já esteja pronto e perfeito, mas se estiver dando verdadeiros passos de vida nova no Espírito Santo, isto por si já é um grande testemunho. Você que evangeliza, você que está evangelizando, você não é perfeito, você não é santo. Nós estamos na busca dessa santidade. Mas se você já testemunhar aquilo que Deus já foi fazendo na sua vida, porque ainda não somos o que Deus quer, mas já não somos o que éramos. E nós precisamos testemunhar a graça de Deus nessa vida nova que Ele nos deu. Porque se você não atesta com a sua vida aquilo que Deus fez, porque algumas vezes a gente até faz assim, eu digo, olha, Deus fez isso na minha vida, mas as minhas atitudes, as minhas palavras são incoerentes. Eu digo, mas não faço. Por isso que não há coerência. E como deve ser, meus irmãos, esse testemunho? Nosso testemunho cristão deve ser com a vida, no poder do Espírito Santo, que Jesus derrama precisamente para que sejamos suas testemunhas até os confins da terra, em todos os lugares, tempos e situações. Por causa desse testemunho, muitos deram a própria vida, e a semente dos mártires foi semente de novos cristãos. A salvação continua na santificação e o mundo precisa do nosso testemunho de vida nova na graça de Deus. Precisa que eu e você testemunhem o que vimos, ouvimos e vivemos. Da experiência de Deus conosco, da nossa experiência com o Senhor. Para a nossa própria salvação e para a salvação do mundo, o Espírito Santo nos socorre com os seus dons, virtudes, frutos e também com a moral cristã, que é a parte prática da doutrina que ensina o que devemos ser e fazer aos olhos de Deus, da nossa consciência e diante do mundo. Ou seja, eu já não posso me comportar do mesmo modo que eu me comportava antes de me encontrar com Jesus, de fazer a experiência com Deus. Eu não posso ter as mesmas atitudes. Eu preciso testemunhar com a minha vida aquilo que Deus já fez, para que isso também evangelize, porque isso evangeliza. Testemunhar é, acima de tudo, ser aquilo que somos a partir do que acreditamos. Você crê em Deus? Crê no Evangelho? Você crê na boa nova que Cristo nos trouxe? Então, por que vamos negar Jesus com as nossas atitudes? Se as pessoas estão acostumadas a mentir, estão inseridas e mergulhadas na mentira, ela não nos convém. Ela é uma negação daquilo que cremos, porque se Jesus é verdade, nós não vamos ter comunhão com a mentira.
Se há roupas que não convêm, porque não testemunham o poder e a graça de Deus que está em nós, não precisamos fazer o que todos fazem. Hoje, nos tempos de internet, se há coisas que vão contra o evangelho, não vou fazer, muito menos sair em defesa. Porque isso vai contra a minha fé, isso vai contra os ensinamentos de Deus, isso vai contra aquilo que eu creio. Em tudo, temos que ser testemunhas de Cristo. Devemos testemunhar de diversos modos, onde estivermos, com quem estivermos e com quem pudermos. O cristão vive da fé. O nosso primeiro testemunho, eu quero aqui reforçar, deve ser, portanto, o testemunho da fé, da nossa querida fé católica, que é a rocha e o sentido da nossa vida. Os primeiros cristãos deram a própria vida, mas não renegaram o Senhor de jeito nenhum. Não renegaram o Senhor Jesus e seu evangelho. O imperador romano, naquela época, até aceitava que as pessoas tivessem a sua religião, desde que somente ele fosse reconhecido como Senhor. Os pagãos facilmente o adoravam como Deus. Porém, para os cristãos, somente Jesus era o Senhor, porque você vive de acordo com quem você adora. Os primeiros cristãos, vivos ou mortos, só pertenciam ao Senhor Jesus. O imperador não tolerava esta desobediência, condenava-os à morte e, por cima, ainda fazia grande espetáculo público com a sua execução. Algumas pessoas até diziam assim, para eles mentirem, para dizer que reconhecia o imperador como Senhor, só para não morrer. Mesmo assim, aqueles que nos precederam seguraram a palavra até o fim, e o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Muitos irmãos, daqueles que viveram com Jesus, que foram testemunhas, todos eles foram mártires por causa do evangelho. Com exceção de São João, o discípulo amado, todos eles foram mártires por causa de Cristo. E as pessoas que viam aquela cena, o modo amoroso como eles entregavam a sua própria vida pela fé que professavam, eram tocadas profundamente e se convertiam. Se eles mentissem para não morrer, livravam a sua pele, mas o apostolado era enfraquecido, pois diante de tanto paganismo e ignorância, somente a luz do testemunho tinha força suficiente para resplandecer sobre as trevas e despertar para uma vida nova, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. O mundo, meus irmãos, precisa do testemunho de vida, de coração, de amor e de paixão por causa do Evangelho, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. O mundo está sedento de pessoas falando de Deus o tempo inteiro, só falando muitas vezes. Mas o mundo precisa de pessoas que mostrem com a própria vida que Deus fez a diferença na vida delas. Não é só dizer que Jesus é o Senhor. Precisa firmar a sua vida na rocha firme que é Ele. O mundo está sedento de pessoas que tenham coerência de vida, que tenham comportamento que edifiquem. É fundamental que o cristão contagie outras pessoas com o Evangelho. E para isso não há jeito mais eficaz, não há nada mais eficaz que o testemunho. O testemunho permite que todos saibam que Cristo Jesus é o Senhor e que Ele opera milagres e prodígios em favor do seu povo. É preciso ousadia nessa fé. É preciso assumir diante dos homens com a nossa vida que Jesus é o Senhor. Não podemos nos calar. Nós precisamos continuar proclamando que Deus realiza maravilhas. As palavras comovem, mas o testemunho é quem arrasta as multidões. O nosso testemunho, vivo e coerente, é a melhor prova que podemos dar ao mundo de que Jesus, de fato, é o nosso Salvador. O Catecismo da Igreja ensina que Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não tinha chegado o tempo do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel,
e que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, era o tempo do Espírito e do testemunho. Então nós precisamos viver conforme o Espírito Santo e dar testemunho de que fomos transformados. Quantas pessoas precisam hoje ver o que Deus fez na sua vida para também ser tocado? E se você viveu essa experiência com Deus e você não testemunha para outros aonde você vai, muitas vezes você tem pessoas que sentem até vergonha porque o convívio, o contexto social em que estão inseridos, muitas vezes olham de modo diferente para aquela pessoa que caminha, que é da igreja. Nós não podemos esconder isso, não. Nem que isso, às vezes, nos custe os convívios sociais, as festinhas. Nós precisamos estar com Deus. Diante da afirmação do Catecismo da Igreja Católica de que o tempo presente é o tempo do Espírito e do testemunho, vamos pedir, meus irmãos, ao longo dessa semana, a graça de testemunhar com coerência a nossa fé em Deus. Como é que está o nosso testemunho? Estamos sendo coerentes? Em que nós precisamos mudar para que, de fato, a nossa vida possa revelar, possa afirmar, possa atestar o que Deus fez nela, por nós e para que outros também sejam tocados e percebam que Jesus pode transformá-las. O mundo precisa dessas autênticas testemunhas do Evangelho, precisa de mim e de você. Pessoas capazes de testemunhar a beleza do reino de Deus até as últimas consequências. Que Jesus se manifeste em nós e por meio de nós perante os homens. O poder do testemunho é gerar a fé de Deus nas pessoas. Ele é capaz de fazer com que a confiança delas esteja em Deus, que faz o impossível acontecer. Você já parou para pensar que muitas pessoas podem ser impedidas de receber cura, libertação, salvação, por não terem conhecido de Jesus, porque não tem quem fale dele ainda nos tempos de hoje? Que ele já nos salvou, que ele é amor, que ele é o nosso Senhor e Salvador que nos redimiu naquela cruz. Tem pessoas nos tempos de hoje que ainda não fizeram essa experiência do amor de Deus. Falando sobre eu e você, ambos discípulos de Jesus Cristo, devemos reconhecer que o testemunho é uma grande estratégia para testificar o que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz através de nós e pode fazer. Embora, meus irmãos, não sejamos testemunhas oculares do ministério de Cristo, nós somos capazes de comprovar a veracidade das suas palavras em nossas vidas. Nós não caminhamos com Cristo, mas o Espírito Santo, nesses tempos do Espírito e do testemunho, o Espírito Santo, ele age em favor de nós. Ele nos permite testemunhar com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Que Jesus veio, que Jesus transformou tudo aquilo que Deus fez por nós. Então não percamos tempos, não percamos tempo. Nesses tempos que estamos vivendo, ainda de pandemia, mas a gente pode testemunhar. Eu vejo um grande fruto de testemunho de evangelização, as lives que o discipulado está fazendo, mas também o ofício divino que estamos rezando todos os dias com o Padre Marcos Oliveira. Quantas pessoas estão sendo tocadas com a palavra de Deus e quantas já estão dando testemunho disso e edificando outras. Por isso, vamos fazer que esta semana Deus possa nos capacitar mais ainda para que nós sejamos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não basta só ser servo, nós temos que ser instrumentos da graça de Deus. Precisamos dar testemunho daquilo que Deus fez em nós. E eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Discipulado de Jesus Cristo, e foi uma alegria estar com você nesta noite. Graça e paz.